Bem, pessoal, continuando, né, a gravação caiu lá, começamos aqui um segundo vídeo. Direito de associação, então, é vedado caráter paramilitar, não depende da autorização do Estado para criar uma associação. Para suspender suas atividades, tem que haver decisão judicial, e para haver dissolução dessa associação, somente com decisão judicial transitada em julgado. Seguindo, a apreciação de lesão ou ameaça de direito pelo Poder Judiciário é o direito de ação, né, que todos nós sabemos muito bem. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. O direito adquirido, então, é a pessoa já cumpriu os requisitos que a lei estabelece, ela está protegida, não será atingida por nova lei. Por exemplo, se ela atingiu, se ela cumpriu os requisitos estabelecidos por uma lei para aposentadoria, mesmo que ela não exerça o direito de aposentar-se, ela não será atingida por novos requisitos. Ato jurídico perfeito realiza alguma conduta, como um contrato, né, e vier uma nova lei mudando os requisitos, né, daquela lei anterior, e ele também não será atingido, seu contrato será válido. E coisa julgada, né, decisão judicial transitada em julgado, uma nova lei não pode modificar. Princípio do juízo natural, né, o juiz será aquele, para julgar qualquer pessoa, será aquele em que as leis constitucionais e infraconstitucionais o determinarem. Também são estes os tribunais que existem previstos na Constituição. Não há possibilidade de tribunal de exceção. Tribunal do júri, né, então, para os crimes dolosos contra a vida, assegurada a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos vereditos. A questão da extradição, né, a regra é nenhum brasileiro será extraditado. Ponto. Brasileiro naturalizado, como funciona? Se o sujeito praticou um crime comum, homicídio, furto, roubo, antes da naturalização, ele poderá ser extraditado. Se for praticado depois da naturalização, aí não poderá ser extraditado, porque ele já é brasileiro. E se for tráfico ilícito de entorpecentes, a qualquer momento antes ou pós-naturalização, ele poderá ser extraditado. E também não se concede, né, a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, se envolver desentendimentos políticos ou de opinião, estados não democráticos, né, aí não, o Brasil não extradita. Devido ao processo legal, então, seguir as regras, né, do processo penal, processo civil, contraditório a possibilidade de contrariar as provas existentes nos autos, e ampla defesa a possibilidade de utilizar todos os meios de prova legais. As provas ilícitas são proibidas, exceto alguma situação envolvendo a defesa. A presunção de inocência, enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória, o sujeito é presumido inocente e não pode executar pena, exceto alguma prisão provisória. A gratuidade de certidão de nascimento e óbito, né, para todos. Direito de certidão, né, independentemente do pagamento de taxa, é assegurado, por exemplo, direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, obtenção de certidões e repartidões públicas para defesa, né, de interesse pessoal. Direito de petição, então, todos podem realizar pedidos, interpor pedidos nas repartições públicas. Liberdade de profissão, conforme nós já vimos lá no exemplo anterior, né, a liberdade de profissão é ampla, né, exceto se alguma lei estabelecer alguma restrição, como, por exemplo, nós temos que, para advogar, passar no exame de ordem. Liberdade de informação é amplo, nós temos o direito de receber informação, por isso nós temos o direito de imprensa livre, e observados até mesmo o sigilo da fonte, quando necessário. Liberdade de locomoção em todo o território nacional, com seus bens. Direito de propriedade, que deverá atender à função social. Direito de herança. A propriedade intelectual, né, por invenções que forem criadas, né, criações artísticas, enfim, né, exclusivo para o criador. E a sucessão fixa um tempo, né, para o sucessor. Defesa do consumidor. Estatuto do Consumidor, princípio do promotor natural, promotor é aquele que a lei constitucional e infraconstitucional estabelece para acompanhar os julgamentos, a federalização dos crimes contra os direitos humanos,
Os crimes, né, normalmente ocorrem nos estados, e o responsável nos tribunais, como a Corte Americana de Direitos Humanos, é a União. Então, por isso, em alguns crimes que a União verificar que o Estado não realizará a contento, a investigação e a punição, a União pode federalizar, tem um rito, né, previsto no artigo 109, inciso 5, a linha A, para que o Estado passe, a União, melhor dizendo, passe a investigar e depois não venha a ser condenado em virtude da omissão de um Estado. Por isso, pode se federalizar e a União passará a ser titular dessa investigação e processamento. Questão de discriminação, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, crimes inafiançáveis e imprescritíveis, né, são racismo, tortura, crimes hediondos e terrorismo. Sobre as penas, pessoal, regras sobre as penas do artigo 5º. O princípio da intranscendência, né, a pena não passará da pessoa do condenado, exceto a obrigatoriedade de reparar o dano, que pode ir até o limite da sucessão. As penas admitidas são pena privativa de liberdade, suspensão de direitos, perdas de bens e multa. A pena de morte é proibida, exceto em caso de guerra declarada, e a pena também deve ser individualizada, né, para o seu cumprimento, por crimes, né, por sexo. Alguns direitos assegurados aos presos: integridade física, amamentação, quando as mães têm criança pequena, comunicação com as autoridades, identificação do responsável pela prisão. E os remédios constitucionais, né, ações de habeas corpus e habeas data, habeas corpus ligado ao direito de ir e vir, quando sofrer uma ameaça, né, ou restrição ao direito de ir e vir. O habeas data está ligado a dados contidos nos bancos de dados públicos ou de caráter público. Então, para tomar conhecimento do que existe sobre a pessoa em determinado banco de dados, ou para retificar dados, né, pode-se impetrar um habeas corpus, um habeas data. Mandado de segurança, ligado a direito líquido e certo, quando o direito é líquido e certo, não precisa de dilação probatória para provar o direito, o sujeito poderá ingressar com mandado de segurança. Mandado de segurança coletivo é a mesma coisa, apenas o titular do direito de interpor a ação de mandado de segurança muda. E o mandado de injunção é quando a pessoa tem um direito constitucional e ela não consegue exercer em virtude de não haver uma lei complementar. Então, ingressa com o mandado de injunção para poder exercer esse direito. E a ação popular é aquela ação, né, que visa desfazer ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, por exemplo, e qualquer cidadão poderá entrar com essa ação popular.